dizer tudo que eu penso em termos, né? Porque ninguém pode dizer tudo que pensa. Mas chego bastante perto. A malvada mais famosa do Brasil. Você também é conhecida por não ter muita paciência com os fãs. Inteligente, inquisidora. Foi uma das maiores batalhadoras pela cultura brasileira. Usam muito essa expressão, né? Ai, poderosa. Consciente, socialmente falando. Ela era muito disciplinada como atriz. Uma atriz que sempre empresta sua própria elegância aos personagens. Calma, como é que eu passei calma num dia como hoje? E que, com seu talento, faz da vilã a grande heroína. Com vocês, Beatriz Segal. Odete Roitman voltou para as televisões brasileiras e hoje nós vamos descobrir a famosa pergunta: quem é Odete Roitman? Hoje vamos descobrir a trajetória de altos e baixos de uma dama que reinou no teatro, brilhou na televisão e no cinema, mas também brigou, porém encantou o Brasil sendo uma das maiores vilãs de todos os tempos que até hoje é falada. Mas você, assim, é uma mulher de entrar em grandes casas e comprar roupas caríssimas. Jamais, né? Exatamente o contrário. Para começo de conversa, não compro roupa, eu mando fazer. Alright. É a atriz de Toledo, nascida, que a gente vai entender de onde veio esse Seagal, que não é nada o Steven Seagal, viu? Não é prima. Nasceu no Rio de Janeiro em 1926, numa classe média alta ali, entre gente muito chique, com pais que não apoiavam tanto sua carreira artística, mas mesmo assim, ela se jogou no mundo. Foi estudar atuação em Paris, conheceu seu marido, deu uma pausa na carreira, teve uma carreira depois de véia, enfim. Hoje eu, a drag cineasta, vai te explicar e contar toda a história de Beatriz Seagal, a nossa Odete Roitman, que infelizmente já nos deixou. E olha, eu não sabia, não faz tanto tempo, ela morreu aos 92 anos em 2018, então assim, não faz muito tempo não. O que será que Beatriz Seagal acharia de Vale Tudo remake, hein? Bora falar, bora comentar que a drag professora vai te ensinar. Bom, ela era filha de um diretor de um prestigiado colégio Lafayette aqui do Rio de Janeiro, que era só para garotas na Tijuca, e lá elas tinham aulas de corte, costura, etiqueta, francês, inglês, enfim. Desde sempre, Beatriz foi exposta ali a muita requinte, refino, o que faz muito sentido, né? Para que os atores que fizessem papel de mal ou de má recebessem mais do que os outros, porque não eram convidados para fazer merchandising, para fazer comerciais, e ficavam malquistos do público. Mas essa educação primorosa fez também com que ela brilhasse os olhinhos ali para o mundo do teatro. E foi ali, ainda na escola, que ela se interessou pelo teatro e, mesmo sem tanto apoio dos pais, ela resolveu seguir na carreira de atriz. Mas em algum momento ela deu a carteirada, surpreendeu os pais e disse que ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar atuação em Paris. Então dá pra dizer que a carreira artística teatral dela começou ali no início dos anos 50 e foi lá em Paris também que ela casou com o artista e diretor de cinema e francês com quem ela teve 3 filhos, Sérgio Seagal. E foi aí que Beatriz Toledo virou Beatriz Seagal. Na volta pro Brasil, ela teve uma carreira artística realmente mais focada no teatro. Ela fez algumas coisas na televisão, mas ela era mais uma atriz de teatro e teve um momento que ela teve uma pausa ali da carreira realmente para cuidar dos filhos e também porque durante a ditadura seu marido foi preso. Então isso foi também uma questão ali para Beatriz Seagal e começou a passar por um período de dificuldade. Porque veja o babado, o marido aqui de Beatriz Seagal era filho do famoso artista plástico Lazar Seagal. Tem que ler, né, gente, que é muito nome. E ele era advogado, ativista político, artista plástico. Então, durante a ditadura, já imagina por que foi, né? Vamos falar de Beatriz Seagal. Moral Inconcordata e Electra foram uma das peças ali que marcaram o início da carreira dela. E também ela também já dava o nome no cinema ali em 1950, com A Beleza do Diabo. Mas depois de um tempo, depois que já tava com os filhos crescidos, com o marido fora na cadeia, ela resolveu retomar a sua carreira artística, principalmente na televisão. E foi aí que ela estreou na Rede Globo, apesar de já ter feito ali algumas coisas na Rede Tupi, na Rede Lanchete, em Dancing Day, em 1950.
1978. E depois dali ela fez uma vilã em Água Viva, que também foi muito marcante. E começou aí a criar esse lugar de mulher refinada que ela sempre fazia, porque de fato ela era. E diria que Odete Roitman tem muito de Beatriz Segal. Ela mesma fala isso, olha. Talvez haja um potencial de raiva de certas coisas, de revolta de certas coisas que você põe nessas personagens, porque evidentemente você não faz uma personagem sem usar as suas vivências com o que você instrui a sua mente, com o que você instrui o seu coração, ou seja, com as suas vivências. Mas diria que ela é uma Odete de esquerda, talvez. Ela é uma Odete com consciência de classe e respeitosa, ela não tem um caráter tão duvidoso, mas ela tem uma língua afiadinha de chicote que claramente criava questões ali com ela e outros artistas. Ela claramente era uma pessoa difícil. Celebridade, eu acho isso tão engraçado. Chamar alguém de celebridade porque está trabalhando na televisão e fazendo um papelzinho, faz, né? Beatriz era uma pessoa muito difícil às vezes, porque ela tinha muita personalidade, mas muito afetuosa. Eu tenho uma imagem de muito afeto na minha memória da minha convivência com ela. No entanto, que as suas participações na televisão foram diminuindo, principalmente depois do Vale Tudo, que apesar de ter sido o auge dela, depois disso há boatos que ela dizia que todos os outros papéis eram pequenos demais para ela e que ela não queria fazer novela 7 meses, ficar lá com o povo todo. Então, assim, Beatriz Segal, que a gente entende agora que já veio de um lugar de privilégio e de requinte desde criança, quando ia lá para fazer, entregava. E foi assim que gradualmente ela foi se afastando ali em 1990, nos anos 2000, ainda fazendo uma novela ou outra. Por exemplo, eu, mais geração Z, só vi e lembro dela bem vagamente em O Clone, que ela estava reprisando um papel que já tinha feito antes, viu, gente? Essas coisas já acontecem desde antes. Mas, enfim, ela foi sumindo e uma das últimas novelas dela, acho que foi uma participação em Bicho do Mato na Record. Então, assim, a carreira dela, infelizmente, foi dando uma decaída. Mas ela fez uns filmes ali ainda bem mais velha. Na verdade, os últimos trabalhos dela ali foram na Globo, em 2011, 2012, em Lara com Z e Lado a Lado, que eram papéis menores e que pareciam até que era num jeito de despedida, talvez. No cinema, a gata tem na biografia dela ali Pichote, que é um grande filme, super indico. Cortiço, que provavelmente você leu o livro ou viu o filme, né? Que precisou na escola. E de novela Anjo Mal, Barriga de Aluguel, várias dessas aí que já reprisaram, não vale a pena ver de novo, e que em algum momento a Globo vai inventar de fazer remake. A verdade é que temos que confessar que Beatriz Segal claramente tinha relações polêmicas atrás dos bastidores, e dentro e fora das telas ela entregava, sim, uma petulânciazinha aqui, Ela sempre se posicionou muito ali sobre as discussões políticas, sobre atores novos, Ela sempre falava o que ela achava. Solta aí, produção. Você disse ao Globo que os jovens atores de hoje não têm arcabouço intelectual. Eu disse isso assim, desse jeito? Eu sou muito pretensiosa, mas eu acho isso, sim. É verdade. Hoje em dia não há mais essa preocupação. A preocupação maior, eu acho, é aparecer na televisão. Beatriz Segal com certeza foi conhecida ali pelo seu temperamento forte e uma sinceridade sharp, brutal. Essa era na lata. Mas olha, mesmo longe das câmeras ali, no momento que ela ficou mais senhora e fora dos palcos, ela continuou sendo homenageada, continuou sendo lembrada, mas sem dúvida foi ficando uma atriz mais esquecida e diferente de atrizes como Laura Cardoso ou a Fernanda Montenegro, que a gente viu envelhecendo e que estão constantemente na televisão, Beatriz Segal não quis, eu diria, seguir esse caminho. No entanto, que o fim da vida dela, ela estava dando aula de teatro aqui no Rio. E eu não acho que ela estava dando porque ela precisava, mas porque era o jeito dela de se conectar ainda com a arte, porque de fato ela era uma pessoa que não tinha interesse em ser uma celebridade. Isso era algo que ela deixava muito claro. E com raríssimas aparições públicas e, claro, né, decorrências ali da idade e problemas de saúde, ela foi se acolhendo cada vez mais. No dia 5 de setembro de 2018, aos 92 anos, ela nos deixou de insuficiência respiratória, deixando 3 filhos e um legado de mulher fina, vilã, mas
que não era só isso, não. Ela era, na verdade, uma boa vilã na vida real. Mas você acha que a prazer competição é de maior trabalho. entre as mulheres? Não, isso é uma balela. É Não. balela? Eu acho que é uma balela. Dizem que as mulheres... Não, isso é conversa fiada, isso é coisa de homem que diz isso. O que já vi de ciúmes de ator, homem, criando problemas com atriz... nessa peça que eu tô falando, que eu não quero citar nomes... Alô, Brasil, qual a opinião de vocês? Não me interessa! Eu acho que Beatriz Segal, se estivesse aqui entre nós nos dias de hoje, daria muito trabalho, falaria muita coisa e acho que eu concordaria com muita coisa que ela fala. Porque é isso. Eu acho que Beatriz Segal nada mais é do que um multiverso da Odete, só que um pouquinho mais do bem. Mas ainda... E olha, se você ficou até agora, não esquece de deixar aí... Ela foi a minha professora. Porque hoje descobrimos que realmente Beatriz Segal não é apenas uma vilã que nós aprendemos a odiar e amar. Ela foi uma mulher do teatro, da cultura, da política e que sempre deu o nome. Nome, inclusive, que chiquérrimo, né? Eu acho Beatriz Segal, assim... Inclusive, a gente já não gostava de fã. Fã não era de autógrafo. Olha aí. Porque, inclusive, o que acontece muito, mas muito, pessoas que vêm com um pedaço de papel rasgado pra você dar um autógrafo. Quer dizer, uma foto de respeito com a gente, né? Em geral, não dou. Quando é nessas ocasiões, coisas assim, eu não dou. Mas se você gostou da drag cineasta topetuda Odete Roitman, eu poderia fazer uma ótima Odete Roitman. Globo, me chama para o remake drag. Inclusive, gente, temos vídeos aqui também sobre Maria Gladys, o que aconteceu com Maria Gladys, que era, inclusive, ali, amiga de elenco no Vale Tudo de Beatriz Segal. Será que eram amigas? É possível. Vai lá assistir esse vídeo também. E tem outros vídeos de biografia de outras atrizes e muita teoria de cinema, crítica de lançamentos e muito mais aqui no Le Pastiche Show. E lá no Instagram da Drag Cineasta, lá você vê looks babadeiros, tá? Então, ó, você que ficou até aí, deixa aí embaixo outro nome que você quer saber mais pra gente fazer um deep dive e entender melhor. Porque Beatriz Segal está agora em alta por causa de Odete Roitman. Inclusive, vem aí vídeo sobre Vale Tudo já nesse canal. Fique esperta, se inscreve e vira membro, porque daí você recebe o vídeo antes, tá? Por favor, e ainda ajuda a drag. É o tip da drag. Gente, R$1,99. Por favor, é o tip da drag. Support your local drag cineasta.